Bom dia a todos, não só aos nossos oradores, mas a todos os participantes que agora se juntam a nós. E estes primeiros minutos é quando nós também vimos aqui o número de participantes a crescer. Bem-vindos a mais um Covid-19 Digital Business, Back to Business, não é? Um webinar, desta vez dedicado àquilo que é o tema dos direitos e obrigações em tempo de desconfinamento. Portanto, depois desta fase de desconfinamento depois da fase de confinamento obrigatório, em que tivemos todos o súbito recurso ao trabalho remoto e que as nossas organizações alteraram dramaticamente a forma como operaram para manterem o mínimo de atividade, vivemos agora uma fase gradual de abertura de atividades. Mas este regresso ao trabalho tem agora de ser concretizado numa realidade muito diferente da que existia até março. Até porque, além da necessidade de retomarmos as atividades económicas, também é preciso continuar a mitigar o risco de propagação da pandemia do coronavírus. E, portanto, esta nova realidade determina, por isso, o cumprimento de um vasto conjunto de imposições, de regras e obrigações, restrições, neste regresso ao trabalho. E, por isso, a APDC entendeu que, para abordar este tema, para detalhar o que é que as empresas podem e devem fazer na definição dos seus planos de back to work, não é? Dos seus planos estratégicos, que deveríamos organizar uma conversa com 4 oradores que prestigiam a organização deste evento, cujo objetivo é podermos analisar então quais é que são as obrigações legais e os seus impactos e o que é que se pode fazer em áreas como os obrigatórios, no cenário de novas exigências, tanto para as empresas como para as pessoas que implicam novos desafios e responsabilidades acrescidas. Isso, hoje connosco temos 4 organizações que nos vão aportar muito valor a esta discussão. Temos a Vieira de Almeida Advogados com a Maria de Lourdes Gonçalves, temos a ONU com a Anabela Araújo, temos a Deloitte com o Nuno Carvalho e temos a Cisco com o Miguel Almeida. Portanto, o webinar vai começar numa lógica de uma primeira intervenção de cada um destes oradores e depois seguir-se-á uma conversa, um debate, um conjunto de respostas a perguntas que nos possam vir a ser colocadas pelos participantes que, entretanto, se vão juntar a nós. Aquilo que vos solicitava a todos os participantes que nos estão a ouvir é que pudessem colocar as suas perguntas por escrito, nas perguntas e respostas que têm aí à vossa disposição. E daqui a pouco, eu agora vou passar aqui a palavra à Maria de Lourdes Gonçalves. Vou-vos dar as boas-vindas no bate-papo, para pelo menos vocês identificarem onde é que está o bate-papo, se tiverem alguma dificuldade em encontrar as questões e a Q&A. E, portanto, muito obrigada a todos pela vossa participação. E vamos então dar agora provavelmente o início, depois desta introdução, e eu passava literalmente a bola da Cisco para fazer a apresentação à Maria de Lourdes Gonçalves, solicitando aos restantes oradores que se mantenham com o microfone desligado, mas a Maria de Lourdes que ligasse o microfone. Já está. Bom dia a todos. Muito obrigada, Sandra, pela bola. Eu vou só aqui dar início à partilha da apresentação. Estão a ver? Estamos. A ver e a ouvir. Muito bem. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer à PDC o convite que foi dirigido aqui à VDA para participar neste webinar, que, enfim, é sem dúvida muito pertinente no momento atual. Eu sou advogada na área de comunicações, proteção de dados e tecnologia da VDA e, portanto, cabe-me a mim hoje fazer ou dar este pontapé de saída nesta conversa e fazer o enquadramento dos principais desafios jurídicos que o Back to Business coloca às organizações. E, enfim, aqui vivemos sem dúvida no New Normal e a pandemia é o maior desafio para as organizações desde a Segunda Guerra Mundial. Quem o disse é o secretário-geral da ONU,
António Guterres. É uma situação absolutamente excepcional e sem precedentes, altamente disruptiva, que mudou completamente o business as usual e que obrigou as empresas a uma rápida reorganização e adaptação, primeiro ao teletrabalho e agora ao regresso à normalidade ou a este novo normal. Mas a sociedade como a conhecemos não é a mesma antes e depois do Covid-19. E há, sem dúvida, mudanças que vieram para ficar, seja ao nível da forma como se realiza o trabalho, da utilização generalizada que fazemos das tecnologias e das plataformas colaborativas, ou da própria gestão das organizações. E aqui, enfim, sem falar naturalmente dos desafios associados ao setor da atividade das várias empresas e que não, enfim, que não estão certamente a viver ou a ter as dores desta pandemia de forma igual. E este novo normal traz desafios para os vários intervenientes, os empregadores, que têm de garantir a segurança e saúde nas suas empresas, sem colocar em causa a continuidade ou o regresso à sua atividade. Por outro lado, aos trabalhadores, que ao fim de vários meses estão ou vão regressar gradualmente às instalações da sua empresa, e aos terceiros que também fazem parte da dinâmica das empresas, das organizações e, enfim, desde logo como os prestadores de serviços, os fornecedores, os clientes ou os visitantes. E todos eles têm de se organizar e têm de se adaptar a este novo standard. Todos eles têm de rever a sua forma de atuação, os limites, as restrições que eventualmente se colocam à mesma e reinventar-se neste novo contexto. E os desafios são vários. Eu destacava dois grandes grupos de desafios. Os que têm que ver com a retoma da atividade, com o regresso e a presença física nas instalações, porventura aqueles que são mais prementes, e por outro lado os que têm que ver com um novo paradigma de gestão de pessoas, gestão de equipas, dos recursos físicos e tecnológicos, enfim, da própria organização. Estes dois grupos de desafios, sendo que nós muito provavelmente, ou enfim, é expectável que vamos lidar primeiro com este primeiro, enfim, conjunto de desafios relacionados com a presença física nas instalações, mas depois, sem dúvida, que nos vamos deparar com aquilo que são novas formas de relacionamento com os nossos colaboradores, com os clientes, com as várias entidades com que interagimos no dia-a-dia da atividade das organizações. Mas dizia eu que estes dois grupos de desafios têm uma tónica comum, e que vamos sentir ao longo do tempo, colocando questões variadas do ponto de vista jurídico e que se relacionam entre si e que passam por aspectos relativos ao teletrabalho, que deixou de ser obrigatório para as empresas e para os trabalhadores a partir do dia 1 de junho, com exceções, enfim, no caso dos doentes de risco, tal como considerados pelas autoridades de saúde, ou os trabalhadores portadores de deficiência igual ou superior a 60%. Mas deixando de ser obrigatório para as empresas e para os trabalhadores a partir do dia 1 de junho, não quer dizer que não seja possível manter o teletrabalho para quem o queira manter. Só que agora as regras aplicáveis ao teletrabalho já são as do regime legal tradicional, o que vai necessariamente implicar a conciliação de situações de trabalho remoto com situações de trabalho on-premises, e aqui, enfim, esta conciliação pode ser mais ou menos duradoura. Eu acredito que vai ser bastante duradoura e que veio para ficar. Aliás, também, enfim, para dar aqui esta nota, o teletrabalho não tem de ser necessariamente realizado a partir de casa. Aliás, a lei define o teletrabalho como a prestação laboral que é realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa e com recurso a tecnologias de informação e comunicação, mas no limite o teletrabalho pode ser, enfim, realizado em qualquer lugar. Por outro lado, colocam-se também várias questões ao nível daquilo que é a privacidade e a proteção de dados dos colaboradores, mas não só. Desde logo como a adoção de medidas de prevenção do contágio por Covid-19 e mitigação do risco de evolução e disseminação desta pandemia, mas sempre garantindo o respeito
pela privacidade e pelo tratamento dos dados pessoais dos trabalhadores, mas também dos terceiros. E também aqui o teletrabalho coloca alguns desafios ao nível da privacidade. E por fim, este grande grupo relacionado com as tecnologias, que eu penso que não trará grandes novidades e que, enfim, será... E que sei que será certamente abordado dos meus colegas de painel, mas, enfim, vivemos uma realidade de digitalização do trabalho, é necessário regular cada vez mais a utilização dos recursos eletrónicos da empresa, um tema que também já não era novo, e lidar com este desafio da cibersegurança e da segurança de informação. Entrando aqui um bocadinho, enfim, dando aqui algumas notas sobre alguns dos desafios jurídicos que se colocam nestas 3 dimensões, digamos assim, que são vários e eu não vou ser de toda exaustiva, mas em particular, desde logo no que toca ao teletrabalho e à regulação deste novo normal, colocam-se vários desafios. O teletrabalho, como nós o conhecemos hoje em dia e como foi generalizado para todos nós, não estava efetivamente pensado para uma situação excepcional como esta da pandemia, em que as pessoas foram obrigadas a ir para casa e as empresas tiveram de, em 2, 3, 4, 5 dias, adaptar-se e garantir que era possível prestar este trabalho à distância, com licenças suficientes para o fazer, largura de banda, por aí fora. E por isso, por não estar também pensado para esta situação, o teletrabalho, nos termos do regime tradicional, digamos assim, pressupõe o acordo dos trabalhadores, pelo que a manutenção de uma situação de teletrabalho deverá ser formalizada. Não é obrigatório que esta formalização seja através de um contrato de trabalho, um aditamento ao contrato de trabalho, e podem ser explorados outros mecanismos, desde logo, por exemplo, através de um regulamento interno, e com a adesão ao mesmo com a adesão dos trabalhadores a esse mesmo regulamento. Por outro lado, ao nível da rotatividade das equipas e dos horários, e do estabelecimento de diferentes mecanismos de horários de trabalho, gostava de vos dar esta nota de que a empresa, não é, o empregador, tem em regra a faculdade de definir o horário de trabalho do trabalhador. E assumindo isto, que o espaço, as instalações da empresa têm as regras e os cuidados de segurança necessários. E, portanto, não há motivo para oposição por parte dos trabalhadores. A nossa lei não dá resposta direta a esta questão, porque, como dizia, o teletrabalho não está de todo pensado para situações extraordinárias como esta da pandemia. E no fundo, o teletrabalho é assumido como uma exceção ao trabalho on-premises, ao trabalho presencial, pelo que depende do tal acordo do trabalhador. Desde logo porque uma situação de trabalho remoto, total ou parcial, tem impacto na avaliação e na progressão da carreira do trabalhador. A experiência da maior parte das empresas, daquilo que conheço, é de que os trabalhadores têm aceito de forma muito pacífica o teletrabalho. E à exceção daqueles trabalhadores que têm funções cuja remuneração está dependente de uma atividade específica ou que a remuneração está indexada à prestação do trabalho, como é o caso dos comerciais, das forças de venda de uma empresa, enfim, a generalidade dos trabalhadores têm aceito muito bem e, portanto, não há motivo para uma oposição ao estabelecimento destes mecanismos de rotatividade das equipas e dos horários desfasados, que, aliás, vai ao encontro daquilo que são as boas práticas definidas pela DGS. Depois, dar aqui também uma nota a propósito do controle remoto dos tempos de trabalho, porque a circunstância de se estar em teletrabalho não prejudica a obrigação de registar os tempos de trabalho. Mas o sistema de registro não pode implicar um controle sistemático e invasivo da privacidade dos trabalhadores, por exemplo, seja através de câmaras ou de soluções tecnológicas para o controle à distância do desempenho dos trabalhadores, como, enfim, softwares que rastreiam o tempo de trabalho, o tempo de inatividade. Aqui o desafio é encontrar um equilíbrio nos mecanismos utilizados enfim, garantir uma adequação dessas formas de registro no trabalho à distância, o que não é toda uma novidade, até porque, enfim, pensando outra vez nas funções comerciais, já existiam mecanismos de registro destes tempos de trabalho, enfim,
pensados para fora daquilo que é o contexto presencial. E pode continuar a utilizar-se o registro em papel enviado para o superior hierárquico ou para o supervisor, ou até a adoção de soluções tecnológicas específicas que já existem, mas que devem limitar-se a reproduzir o registro efetuado quando o trabalho é prestado nas instalações da entidade empregadora. Por outro lado, um dos temas também que se tem colocado e que é claramente um tópico do futuro, este direito a desligar ou o direito à desconexão, porque nós hoje em dia, no contexto do teletrabalho, mas não só, até no contexto do trabalho presencial, muito dependente das novas tecnologias, ou aliás, das tecnologias, discute-se muito este direito que as pessoas têm de desligar os telemóveis durante a noite, aos fins de semana, enfim, de ter os seus tempos de pausas, de descanso, longe daquilo que é esta invasão que as tecnologias permitem, estar completamente ligado a todo o tempo. Por outro lado, ao nível da avaliação do desempenho e da progressão da carreira, à partida, a situação de teletrabalho não tem um impacto direto no sistema de avaliação e desempenho do trabalhador. Estes têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações que como se estivessem fisicamente na empresa e, portanto, enfim, continuam a ter o seu plano de progressão na carreira, continuam a ter acesso às mesmas formações, etc. Agora, isto pode ter um impacto indireto, naturalmente, nas funções que implicam ir para a rua, como é o caso também das forças de vendas das empresas e dos comerciais. Enfim, também aqui uma outra nota a propósito dos acidentes de trabalho. No caso de um acidente ocorrido em casa, se for no tempo de trabalho, não deixa de ser um acidente de trabalho. E as seguradoras já o reconheceram. As empresas têm de comunicar a alteração do local de trabalho às seguradoras. Mas este tema coloca questões muito complexas, desde logo ao nível da distribuição de risco. Enfim, eu sei que é um dos temas que vai ser abordado pela Anabela, a colega de painel que irá falar de seguida. Depois, o outro grande grupo, e que tem estado, enfim, também muito na ordem do dia, relacionado com a privacidade e com a proteção de dados dos colaboradores. A lei prevê um direito geral de segurança e saúde no trabalho que implica direitos e deveres tanto para os empregadores como para os trabalhadores. E a empresa tem, por um lado, o dever de cuidar e o trabalhador tem o dever de cumprir aquilo que são as regras e as instruções de segurança. E por isso as empresas devem adotar medidas que garantam a segurança dos trabalhadores e todos aqueles que se encontram na empresa, mas também, enfim, têm o dever de informar os trabalhadores sobre essas medidas e cuidados. E nesta situação excepcional, não é, muito específica, motivada pela pandemia, existe, aliás, um conjunto de orientações da DGS que concretizam, do ponto de vista técnico, os cuidados e as medidas de segurança a implementar no regresso às atividades. E que são, na sua maioria, transversais a todas as empresas, com exceção, enfim, de algumas previstas para determinados setores de atividades, logo os que implicam o atendimento ao público. Mas este dever geral de cuidado, este dever geral de garantir a segurança e a saúde no trabalho, não legitima o empregador sem mais a tomar toda e qualquer medida. E, portanto, há que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que são estes direitos e deveres do ponto de vista laboral com aquilo que é a proteção da privacidade e dos dados pessoais dos trabalhadores. E, do ponto de vista das organizações, enfim, do ponto de vista da privacidade e proteção de dados, as organizações podem recolher dados pessoais no âmbito da implementação de um plano de contingência, desde que assegurem o cumprimento das regras legais aplicáveis, como seja, de garantir que os dados a recolher são adequados e não são excessivos, que são tratados apenas no contexto das finalidades para as quais foram recolhidos, no caso da implementação do plano de contingência, enfim, de garantir ou prevenir o contágio e a propagação da pandemia, que os dados tratados são efetivamente necessários para aquelas finalidades e que são eliminados assim que deixem de ser necessários, eliminados ou tornados definitivamente
definitivamente anónimos. Nós não deixamos de viver numa situação excepcional e, portanto, a informação recolhida para fazer face a esta exceção, a esta situação excepcional, não deve perdurar no tempo. E todos estes procedimentos aqui indicados, desde, enfim, a recolha, a recepção e validação de declarações de sintomas, a realização de questionários aos trabalhadores, enfim, que muito se realizou em muitos dos nossos clientes numa altura em que ainda estávamos a sair do estado de emergência, com regras aplicáveis também ao teletrabalho muito mais restritas, com muito maior número de exceções, e, portanto, foram feitos, e ainda estão a ser feitos, questionários aos trabalhadores, chamados questionários de desconfinamento, para perceber, no fundo, a situação em que o trabalhador se insere e de que forma é que pode ser feito o seu regresso ao trabalho. Por outro lado, a medição da temperatura corporal ou também a realização dos testes de detecção. Todas estas medidas, digamos assim, implicam a recolha de dados de saúde e também de vida privada dos trabalhadores. Enfim, como por exemplo, se o trabalhador esteve ou não em contacto com pessoas contaminadas, ou enfim, o próprio resultado do teste, ou a própria temperatura que a pessoa apresenta, porque desde logo a temperatura pode ser indiciadora de um dado de saúde, como por exemplo a febre. E estes dados têm uma proteção especial nos termos da lei e, em particular, do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E a regra é de que o empregador não pode recolher ou tratar dados de saúde dos seus colaboradores, a menos que no contexto da medicina no trabalho. E devendo o empregador, nesse caso, ter apenas acesso à ficha de aptidão dos trabalhadores, isto é, apenas poderá saber se o trabalhador está ou não apto para o trabalho. Claro que isto, num contexto de pandemia, por exemplo, no caso da realização dos testes, é uma situação complexa, porque se o trabalhador realiza um teste e se na decorrência desse teste não está apto para trabalhar, enfim, há aqui obviamente um mal necessário, que é, muito provavelmente, nesse caso, o empregador terá acesso a mais do que aquilo que é indiretamente aquilo que é a ficha de aptidão, ou a decisão de aptidão ou não aptidão para o trabalho. E, portanto, quaisquer procedimentos ou medidas que estejam a ser consideradas devem, na medida do possível, passar sempre pela medicina no trabalho. Não obstante, os trabalhadores têm a obrigação ativa de, nos termos da legislação laboral, comunicar o seu quadro clínico quando este comporte riscos para a promoção, para a segurança e saúde dos seus co-trabalhadores e também dos terceiros. A lógica aqui é da promoção da autorresponsabilização. O trabalhador deve aferir de forma consciente e voluntária de que não padece, no fundo, dos sintomas associados à Covid-19. Bem, enfim, como também deve aferir que não se enquadra em algum dos considerados grupos de risco, sendo depois é necessário também para esse efeito ter um atestado médico. Dar aqui uma nota também particular relativamente à medição da temperatura corporal, que é tem sido um dos temas muito debatidos. Esta medição da temperatura corporal tem sido utilizada para permitir o acesso e a permanência nas instalações das empresas, e a verdade é que a legislação aprovada no contexto da pandemia veio criar uma exceção à regra geral de que os testes e os exames médicos a trabalhadores só podem ser efetuados por motivos de segurança, proteção da segurança e saúde no trabalho, e por profissionais de saúde no contexto da medicina no trabalho. Sendo que, neste caso, a lei veio permitir a medição da temperatura corporal de trabalhadores, mas não o seu registro, pelo menos não o registro dessa temperatura associada a uma determinada pessoa, sem o consentimento da pessoa. O que, em todo o caso, no contexto laboral, seria sempre discutível, seria ou não um consentimento livre. Esta medida tem sido, enfim, como também tem sido muito falado, muito controvertida. A lei, da forma como foi aprovada, quer do ponto de vista formal, quer substantivo, tem levantado e tem merecido severas críticas por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que, enfim, já manifestou a sua discordância face à solução que foi avançada, e por isso, na avaliação desta medida, as organizações devem ter em conta que esta não é uma medida
neste momento recomendada pelas autoridades de saúde, nem pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, ainda que não lhe cabe assim recomendar, desde logo por não ter uma eficácia comprovada por parte, enfim, do ponto de vista clínico, que levanta desde logo riscos da sua compatibilização com o regime de proteção de dados pessoais, porque torna muito mais difícil justificar a proporcionalidade e a adequação e a necessidade do tratamento destes dados de saúde quando podem ser adotadas outras medidas que se consideram mais eficazes, como a do distanciamento social, enfim, todos os cuidados de higiene e de higienização dos espaços, de reorganização do espaço de trabalho e etiqueta respiratória por aí que todos nós conhecemos. E acresce que também é um profissional de saúde a pessoa indicada para avaliar, nos termos da nossa lei, se esta temperatura corporal que um trabalhador pode apresentar num determinado momento é ou não acima do normal, tendo em conta as suas circunstâncias e também o local da medição da temperatura. Depois, por último, um outro grande grupo que coloca aqui vários desafios jurídicos é como dizia, o da cibersegurança, porque sendo o teletrabalho, podendo o teletrabalho ser realizado em qualquer lado e não necessariamente em casa, os riscos naturalmente, os riscos de acesso indevido à informação, seja dados pessoais, seja a informação de negócio, segredos comerciais, aumentam exponencialmente, desde logo porque pode, enfim, o teletrabalho ser feito através da ligação a uma rede pública, a utilização de equipamentos pessoais do trabalhador que claramente não estão, ou à partida não estão protegidos da mesma maneira como os equipamentos empresariais e, portanto, todos esses riscos têm que ser acautelados. Para além disto, como é sabido e tem sido objeto de muitas notícias, tem existido um aumento exponencial dos ciberataques em tempos de pandemia, ciberataques esses que, na sua maioria, têm como porta de entrada os e-mails dos colaboradores. E, portanto, aqui também muito importante regular-se a utilização e, eventualmente, o controle que pretende ser feito dos recursos eletrónicos da empresa e da própria segurança da informação. E, por fim, para terminar, gostaria de vos dar aqui algumas notas, enfim, do ponto de vista mais estratégico e operacional, porque todas estas implicações legais que se podem colocar devem ser conciliadas com as orientações das autoridades de saúde e, desde logo, no âmbito do desenvolvimento e implementação do plano de regresso às instalações, este deve ser revisto e adaptado, ou deve ser revisto e adaptado o plano de contingência, devem ser analisadas as várias medidas de prevenção a serem implementadas, se querem ou não avançar para uma solução de realização de testes voluntários ou obrigatórios, a medição de temperatura corporal, pode ou não pode ser feito, quais é que são os riscos, qual é que é o benefício. Estas medidas têm sempre de ser proporcionais, necessárias e adequadas para a retoma da atividade nas empresas e devem considerar não só as implicações legais, como também as operacionais. E devem ser sempre avaliadas em conjunto com os serviços de higiene, saúde e segurança no trabalho, e em particular a medicina do trabalho, porque é a eles que cabe avaliar da adequação das medidas que estão a ser tomadas e, enfim, e da certificação das mesmas face àquilo que são as orientações em vigor das autoridades de saúde. Por outro lado, também é muito importante a constituição de uma equipa multidisciplinar que monitorize de perto a implementação do plano de regresso às instalações, com colaboradores de várias áreas, como a jurídica, os recursos humanos, a direção de sistemas e tecnologias, os serviços de higiene, saúde e segurança no trabalho. E estabelecendo sempre um contacto muito próximo com o management da organização e com os trabalhadores. No fundo, o ponto aqui é que é preciso regular e antecipar as questões desta nova realidade, deste novo normal. A regulação interna e externa também, que existia em termos laborais, ou que existe ainda em termos laborais, não está de todo pensada nem preparada para esta nova realidade. E, portanto,
é o momento para as empresas olharem para dentro da sua organização e perceberem se os seus instrumentos de regulação do trabalho precisam ou não de ser adaptados de forma a acomodar esta nova realidade, a conciliação de situações de trabalho muito diferentes daquelas que existiam, a regulação e a formalização de situações que, entretanto, ganharam vida, mas que não estão ainda formalizadas dentro da organização e, portanto, este sim, eu diria que é um grande desafio e vai marcar, sem dúvida, aquilo que são os próximos tempos da vida das organizações, pelo menos do ponto de vista mais jurídico. E era isto que Querida Lourdes, já estamos, é que já estamos muito em cima do tempo. Muito obrigada por esta apresentação. E peço desculpa de ter alongado. Sim, eu ia pedir então à Anabela. A Anabela também precisa que lhe passemos a bola? Não, eu entro. Ok. Bom dia. Bom. Maria, pode terminar a apresentação, por favor, lá em cima, que é para agendar na Anabela. Obrigada. Muito bom dia. Enfim, eu, antes de mais, os nossos agradecimentos à Sandra e à PDC pelo convite, nos foi interessado. Eu sou responsável dentro da A1 Portugal pelas relações com o mercado segurador e pelos sinistros, ou seja, eu sou a pessoa que não só negocia as apólices, como no final do dia tem que as fazer funcionar. Enfim, deve ter sido um presente envenenado do meu CEO. E naturalmente que as preocupações jurídicas da Maria depois também tiveram impactos no mundo dos seguros e, sobretudo, a questão do teletrabalho teve um impacto direto no maior dos seguros obrigatórios que nós temos em Portugal, que é o seguro de acidentes de trabalho. E para perceberem um bocadinho melhor como é que estamos no mercado segurador, eu vou só aqui fazer o princípio da história. Portanto, o princípio da história iniciou-se a 13 de março, quando nós entramos em estado de calamidade, e a Associação Portuguesa de Seguradores veio emitir uma nota em que, de forma automática, estava a garantir os acidentes de trabalho que ocorressem em teletrabalho, desde que o teletrabalho decorresse de uma imposição da autoridade ou da entidade patronal. E quando emite essa posição, onde para além de acidentes de trabalho fala no ramo de saúde, fala no ramo de acidentes pessoais e viagens, vem dar nota que caberá à entidade patronal, a todo momento, ter documentação de suporte do teletrabalho, ou seja, saber quantas pessoas estão em teletrabalho, datas e horas do teletrabalho autorizadas e respectivas moradas. Esta segunda nota que eu estou aqui a dar e que faz parte da posição oficial da APS, como compreendem, enfim, a melhor recomendação que posso dar a quem me está a ouvir e a entidade patronal, e se calhar tem 3.000 ou 5.000 ou 10.000 colaboradores, é que deve de abordar a seguradora com quem trabalha a dizer que é humanamente impossível mandar listagens todos os dias às seguradoras a dizer eu sei onde é que está o Manel, eu sei onde é que está o Joaquim hoje já não está nesta morada, amanhã nem penso nisso. Poxa, a ver, isto foi a posição da APS, do mercado segurador, e quem tem a dificuldade de gerir milhares de pessoas, aquilo que tem que fazer é voltar-se para a companhia de seguros e dizer, meus amigos, em caso de acidente de trabalho, então eu estarei cá para demonstrar que eu sabia que o Manel, naquele dia, estava em teletrabalho, aquele era o horário de trabalho dele e a morada é esta. Portanto, tentar aqui antecipar o problema, dado que é humanamente ingerível ter uma pessoa na organização só para mandar listagens às companhias de seguro. Ou seja, eu penso que quando a APS emitiu esta posição, enfim, que foi benéfica no sentido de dar esta cobertura automática, cuidado, não há dúvidas nenhumas sobre isso, depois esqueceu-se um bocadinho que há empresas que têm milhares de colaboradores onde isto, a gestão administrativa, quem está aonde, não é fazível numa base diária ou semanal ou mensal sequer. E foi daqui que nós partimos. Nós partimos com cobertura automática em teletrabalho para toda a gente que estava em teletrabalho. Okay? Claro que aqui o conceito de teletrabalho na altura, como dizia a Maria e bem, não era o conceito de teletrabalho tradicional que está no Código do Trabalho. Bom, como não poderia deixar de ser, a situação foi evoluindo e nós fomos confrontados com a resolução do Conselho de Ministros de 29 de maio, penso que não estou errada na data, em que, tal como a Maria referiu, vem um artigo específico
sobre o teletrabalho e voltámos, salvas honrosas exceções, ao regime tradicional. E lá vai ser preciso o consentimento do colaborador. Bom, e a questão aqui, pelo menos do ponto de vista da A1, a minha principal preocupação foi, então eu até 30 de maio tinha uma cobertura automática para todos os meus clientes que tinham as pessoas em teletrabalho e de repente no dia 1 de junho já não tinha nada. Porque realisticamente, dentro das organizações, o número de pessoas que está em teletrabalho com consentimento do colaborador, na altura, pelo menos isto saiu em cima do joelho, não era assim tão grande. E preocupação da A1 foi, ok, vamos abordar o mercado segurador e perguntar, face à resolução do Conselho de Ministros, como é que eles pretendem lidar com a situação. Bom, e a boa notícia é que de forma quase unânime, o mercado segurador em Portugal, aquilo que nos respondeu foi, não, a cobertura que nós demos automática a 13 de março manter-se-á até indicações em contrário. Ou seja, um descanso. Sejamos honestos, eu pensei que em 24 horas ia ter de escalpelizar juridicamente todas as alterações dos meus clientes que não tivessem o tal consentimento do colaborador e ficassem sem garantia automática de teletrabalho. O que seria perfeitamente irrazoável e não fazível nem para mim nem para os clientes. Portanto, a boa notícia que tenho para vos dar é que as seguradoras do mercado, tendo presente que não é fazível em 24 horas obter consentimentos de todos os nossos colaboradores, estenderam essa cobertura automática do teletrabalho, enfim, até ao dia em que viremos a reavaliar com certeza esta situação. Claro que é assim, do ponto de vista das organizações, enfim, dos clientes que nós temos, e partilho convosco, o conselho que eu tenho dado é que definitivamente devemos começar a pensar a questão de fundo, ou seja, não devíamos nem devemos continuar descansados à espera que este regime e boa vontade das seguradoras se vá protelando e devemos começar a abordar as seguradoras de uma forma estruturada e dizer, eu quero ter teletrabalho, trabalho remoto, trabalho pontual, trabalho a partir de casa na forma que lhe quiserem dar o nome e que é praticado em todas as organizações e cada qual depois tem os seus nomes, que também não facilita aqui a nomenclatura e às vezes as trocas de comunicações com as companhias de seguros. Mas aquilo que eu sugiro é que as entidades e as organizações comecem a dirigir-se às seguradoras e dizerem, eu quero que fique consagrada em condição particular da apólice. Então já não estamos mais dependentes de resoluções, nem de decretos-leis, ficamos, é um acordo que vai ficar exarado na apólice, eu quero que fique aqui escrito, na minha apólice, que eu garanto, e depois especificam a forma como o trabalho remoto é feito nas suas próprias organizações. Este é o meu primeiro conselho, porque vejam, tal como eu pensei que em 24 horas não ia conseguir gerir, desde o momento em que saiu a resolução até o momento em que eu ficasse sem cobertura automática, não ia conseguir gerir a situação, corremos o risco daqui a 3 dias outra vez o mesmo problema e ninguém vai conseguir geri-lo. Portanto, abordem as seguradoras, expliquem como é que organizam dentro da vossa organização o trabalho remoto, que mecanismos é que têm para saber que as pessoas estão em casa, se as pessoas se registram num site, enfim, cada organização tem os seus procedimentos e os seus workflows, devem ter o cuidado de explicar isso às seguradoras. Não podemos esquecer que as seguradoras seguram risco. E a pior forma de abordar uma seguradora é colocar-lhe um problema e não a ajudar a controlar o risco, saber onde é que está o risco. Se nós nos dirigimos à seguradora e aquilo que a gente diz é, olha, eu queria aqui garantir o trabalho remoto a partir de casa, e a seguradora diz, está bem, então mas quais são os procedimentos? Ou seja, isso não existe aqui, está tudo dependente do voluntário, ou seja, a seguradora vai imediatamente levantar 1 milhão de perguntas. Portanto, ordena, sejam inteligentes na abordagem que se faz a uma seguradora, ou seja, digam logo à cabeça como é que nós sabemos que aquele colaborador está naquela casa, naquele dia, que ele está em teletrabalho. Com certeza todas as nossas organizações têm forma de saber. Não precisamos das tais câmaras, como diz a Maria de Lourdes, que não são aceitáveis, mas de alguma forma todas as nossas entidades profissionais sabem que nós estamos em teletrabalho e sabem onde estamos. Situação diferente, que eu também deixo aqui uma nota,
também está relacionado, enfim, com uma referência que a Maria de Lourdes fez, tem a ver com o local onde estamos a trabalhar. Embora juridicamente depois não existam diferenças, para uma seguradora, eu estar a trabalhar a partir da minha casa não é o mesmo que eu estar a trabalhar a partir do meu barco. E eu não inventei. Portanto, eu fui abordada por um cliente da A1 que me disse, então, mas a minha cobertura automática de teletrabalho também garante quando eu estou no barco a trabalhar e quando eu estou no café. E quando eu estou... Um manancial de situações. Vejam, pensem que queremos consagrar em condição particular logo trabalho remoto a partir de casa. Se temos situações conhecidas em que esse trabalho remoto é feito a partir de outro sítio, devemos abordar frontalmente a questão. Porquê? Porque há uma alteração de risco e a seguradora só vai assaltar a alteração de risco e os sinistros daí decorrentes quando eles são expressamente abordados com ela e ela os aceita. Portanto, nós podemos trabalhar do barco. A seguradora é que vai ter que aceitar isto mesmo, ou do café, ou enfim, como digo, de um manancial de situações que todos os dias me colocam, vai variando de sítio em sítio e que tem a ver com a nossa realidade atual, vamos já ver. Agora, com a seguradora, a melhor forma de trabalhar estes temas é ser frontal. Eu tenho esta e esta questão, é desta forma que isto é trabalhado dentro da minha organização, por favor, aceita-me esta cobertura, consagra em condição particular e não teremos mais nos preocupar com resoluções, alterações, ministros, calamidades. Esse é o non-issue a partir dessa data, está bem? Isto relativamente a acidentes de trabalho e a seguros obrigatórios, que é onde nós temos o grande impacto corrente do teletrabalho. Claro que as outras duas preocupações da Maria de Lourdes também têm impactos no mercado segurador, só que não são em seguros obrigatórios, enfim, são naqueles famosos seguros de cyber, onde, como compreendem, enfim, com as quebras de atividade, nós fomos abordados por muitos clientes no sentido de tentar ajudá-los, enfim, a minimizar o impacto do preço do seguro e quais seriam as formas que nós tínhamos de os ajudar, ou pelo menos a fazer planos de pagamento, ou a ter um grace period, enfim. E uma das situações que me pediam constantemente era se eu podia rever em baixa o custo das apólices cyber. Quando o risco neste momento é muito maior que o que era quando nós estávamos todos a trabalhar nas empresas, ok? Percebam que não é nem uma embirrância do broker, nem uma embirrância do mercado. Tal como a Maria de Lourdes partilhou as preocupações, há muitos dados a circular, há o RGDP a cumprir, há ligações que são feitas de forma desprotegida, não estamos dentro da empresa onde temos firewalls o tempo todo, onde tudo veio assinalado a vermelho, pelo menos na minha, é tipo, salta um pop-up a dizer fez uma coisa ilegal e eu já sei que tenho que ir ver o que é. Pronto. Portanto, em termos do cyber, as duas últimas preocupações da Maria de Lourdes em termos jurídicos tiveram uma consequência fatal, que se chamou endurecimento do mercado. O que aconteceu foi que o mercado, sobretudo internacional, porque o português não tem grande capacidade de subscrever seguros de cyber, pelo menos não em organizações muito grandes, enfim, estão aqui, o Miguel é da Cisco e o Nuno é da Deloitte, sabem, são subscritos em organizações seguradoras internacionais, e as seguradoras internacionais, aquilo que nos disseram foi, vai haver aumentos, e nós dissemos, mas não há sinistros, eles disseram, esqueçam, o risco neste momento é abissal, está toda a gente online, portanto, a qualquer momento vai acontecer um problema de cyber. Isto para perceberem que as preocupações, as três preocupações da Maria têm impactos fortíssimos no mercado segurador em Portugal. Em acidentes de trabalho, como veem, as seguradoras procuraram encontrar aqui uma solução transitória. Eu sugiro que as organizações, enquanto têm tempo, procurem encontrar soluções definitivas que façam colocar nas condições particulares para não terem mais de se preocupar com o tema. No que respeita ao cyber, enfim, eu queria terminar a minha intervenção com uma coisa simpática e positiva, mas vai ser difícil, ou seja, o número de situações que nós temos conhecimento e que vem a público, quase diariamente, só vai levar ao endurecimento dos seguros de cyber. Claro que nós temos de demonstrar ao segurador que fazemos investimento nessa área, que fazemos tudo o que nós fazemos, tudo isso conta, está bem? Agora, no final do dia,
com certeza não teremos uma renovação com desconto nesta área, enfim, e é uma área que nós sabemos que com o avançar do tempo a sinistralidade vai acontecer em Portugal. Estamos mais uma vez com um delay, ou seja, quando a gente começa a ouvir falar que os sinistros estão lá fora, passado 1 ano e meio nós temos cá, só tivemos 1 ano e meio de bonança, a bonança está a terminar neste momento, portanto, enfim. E é o que eu posso partilhar convosco. Obrigadíssima, porque ainda ela esvaziou-me algumas perguntas que eu fui tomando nota da Maria de Lourdes, mas tudo bem. Isto tem que ser dinâmico e, portanto, a gente vai se adaptando. Bem, eu pedi então aqui ao Nuno, o nosso especialista de Future of Work da Deloitte, então, para fazer a sua intervenção e para o Cross também recuperar aqui algum tempo, só para a gente achar aqui um tempozinho no final. Obrigada. Sim, bom dia. Desde já agradeço a oportunidade de participar nesta sessão. Eu sou sócio da Deloitte, responsável pela área de capital humano, e tentarei, através da minha intervenção, dar aqui um pouco a perspectiva do que é que se está, como é que as organizações estão a viver toda esta realidade, não só a nível nacional, como também a nível internacional. A Deloitte realiza de forma regular vários estudos a nível internacional e tentarei dar aqui ou partilhar alguma informação estatística para se perceber efetivamente o que é que está a passar. Antes da situação pandémica que temos estado a viver, as organizações já tinham uma intenção de incorporar nas suas políticas a adoção de trabalho remoto, portanto, de políticas de trabalho remoto. A verdade é que da intenção à prática existe aqui uma grande distância e a verdade é que com a situação que temos estado a viver, as organizações acabaram por ter que recorrer de forma acelerada a este trabalho remoto, de acordo com aquilo que eram as condições mínimas, portanto, não só em termos de segurança como do ponto de vista tecnológico, mas naturalmente com algumas lacunas no que diz respeito ao acompanhamento e à monitorização desse mesmo trabalho. Só para percebermos, em Portugal, cerca de 60% das empresas não dispunham de políticas de trabalho remoto. Portanto, foi muito abrupto a adoção, no fundo, desta nova forma de trabalhar. E a verdade é que, nos dias de hoje, com um regresso regular a um novo normal, a verdade é que acabam por demonstrar aqui uma preocupação em assegurar que todo esse regresso foi feito com segurança e com um nível de acompanhamento, de facto, mais adequado. Importa aqui referir que, do ponto de vista estatístico e de acordo com um estudo feito a nível global, cerca de 89% dos inquiridos a nível global manifestam aqui 5 grandes preocupações relativamente a este regresso ao novo normal. A primeira preocupação incide no risco de contágio. Portanto, em termos práticos, há aqui uma exigência por parte dos profissionais em que as organizações assegurem as condições de saúde e de higiene, de modo a que esse risco de contágio seja minimizado. Segundo aspecto, tem a ver com a situação económica que se está a viver, portanto, há um receio de quais as implicações que isso possa ter nas organizações das quais fazem parte, como também nos impactos que possam vir a ter na sua atividade. Terceiro ponto é que tem a ver com a estabilidade do seu posto de trabalho, portanto, a garantia de que, efetivamente, o seu emprego está garantido. Portanto, acaba por ser aqui uma preocupação, de facto, bastante significativa. E, em quarto, e achei curioso, numa das intervenções anteriores, tem a ver com a progressão de carreira e a forma como é valorizado e é avaliado o desempenho dos seus profissionais, bem como também novas oportunidades de emprego. Eu diria que esta vertente incide mais nas camadas mais jovens, onde, como é sabido, existe uma forte motivação em abraçar desafios e haver aqui uma tendência para se movimentar e mudarem de emprego em função desses mesmos desafios. Se sentirem que há uma certa estagnação, portanto, se não forem valorizados e essa estagnação passar a existir, portanto, a ausência de novas oportunidades pode criar aqui um impacto significativo do ponto de vista de motivação. Por último, saúde mental. Ou seja, por um lado,
há aqui, efetivamente, uma preocupação porque se a instabilidade no seu posto de trabalho existe, portanto, isso tem as suas consequências. Depois, a ausência de escapes, porque também na nossa vida social temos muitas restrições hoje, portanto, na relação que estabelecemos com os amigos, com a família, etc. Portanto, isso acaba por também condicionar e está hoje, de facto, a afetar bastante a forma como as pessoas acabam por atuar no seu dia-a-dia. O curioso disto tudo, podendo resumir que aqui o bem-estar dos nossos profissionais acaba por ser uma das principais preocupações e, curiosamente, num estudo feito pela Deloitte, ainda no final do ano de 2019, ainda sem conhecermos o que é que vinha aí à frente, a verdade é que cerca de 80% das organizações elegiam, de facto, o bem-estar e o sentido de pertença nas organizações como uma das prioridades. O que é, de facto, curioso, porque isso contraria algumas conclusões de estudos anteriores, portanto, estou a falar de um estudo que é feito anualmente, e a verdade é que há aqui uma grande preocupação com o bem-estar dos profissionais nas organizações. A verdade é que, com a situação pandémica que temos estado a viver, essa situação ainda se acentua ainda mais. Ou seja, por um lado, a forma como o trabalho é valorizado, as condições em que ele é realizado, portanto, e aqui não estou a falar apenas nas condições tecnológicas, porque há efetivamente aqui um espaço de progressão significativo, bem como também o próprio espaço físico, ou seja, em que já era evidenciado um interesse em flexibilizar, em poder ter aqui modelos de trabalho híbrido. Ou seja, o curioso é que destas 80% destas organizações, apenas 12 se sente verdadeiramente preparado para endereçar essas questões. Olhando para a frente, ou seja, o que é que as organizações hoje estão efetivamente a ponderar? Portanto, por um lado, estão a tentar garantir o regresso em segurança, mas com os olhos postos no futuro. Eu diria que há aqui 3 eixos principais nos quais as organizações estão a fazer a tomar um conjunto de decisões. Por um lado, os 3 eixos, portanto, um tem a ver com a natureza do trabalho em si, por outro, quem faz o quê, e onde é que esse trabalho é realizado. Ou seja, função a função, há aqui uma preocupação em perceber como é que a tecnologia pode efetivamente auxiliar naquilo que são as atividades que estão a cargo de cada profissional. Aqui há um espaço de progressão, quer ao nível da robotização, ao nível de workflows, ao nível de inteligência artificial e mesmo de alguns sistemas cognitivos, portanto, para tentar otimizar aquilo que é a natureza do trabalho em si, em função das decisões que estão a ser tomadas, quem faz o quê, e aqui o acesso a talento acaba por ser um aspecto determinante, abrem-se as portas a acesso a skills, a capacidades que até então não existiam, ou isto porque obviamente havia aqui quase como uma imposição que a execução dessas atividades tinha que ser realizada fisicamente nas instalações das organizações. Portanto, hoje essa flexibilidade de facto potencia o acesso a talento que possa estar noutras regiões do país ou até mesmo a nível internacional, o que também está a abrir portas para que as organizações portuguesas se possam posicionar também no mercado internacional. E, por último, a vertente do espaço de trabalho, portanto, a adoção de modelos totalmente remotos, modelos híbridos ou modelos de trabalho presencial em função das características do trabalho que cada profissional tem a seu cargo. Obviamente aqui também está a abrir a porta que a própria configuração do espaço possa ser mudada, ou seja, a existência de polos descentralizados, podem ter aqui também economias interessantes para a própria organização, bem como a mudança do layout. Portanto, há aqui também uma mudança significativa que as organizações hoje começam, de facto, a ponderar. Portanto, e retomando aquilo que foi o meu ponto inicial, tudo aquilo que era uma intenção de forma forçada tem-se vindo a aplicar, se bem que agora todos estes temas estão a ser vistos de uma forma bastante mais estrutural. Sim,
Obrigada, Nuno, por esta intervenção. E eu também aproveitava essa deixa a propósito da mudança à bruta e da tecnologia para o teletrabalho. Também, antes de passar a palavra ao Miguel, mas por fazer aqui um agradecimento também público, nós temos feito em todos os nossos webinars e na forma como partilhamos a sala de espera numa fase inicial, para agradecer à Cisco e ao Miguel em concreto, que também é nosso diretor no contexto da APDC, pelo apoio que nos deu na organização destes eventos, porque nós estamos a organizar isto no Cisco Webex Events, não é? E tem sido sempre com o apoio da Cisco e depois da Axians também, que nos ajudaram aqui nesta formatação. Mas, Miguel, é só ligar o microfone. Agora. Não tá, o teu microfone não está ligado. Posso ativar eu? Podes, ativa. Já está? Não. Não, ainda não está. Não consigo. Mas é que o Miguel mudou de sítio, não foi? Mudaste de sítio durante o webinar. Ele agora, aqui o microfone dele agora não está a funcionar. E tinha logo que acontecer com o diretor-geral da Cisco, espetacular. Miguel, consegue ativar do seu lado? Também não. Não? Também não. Então, olha, enquanto vais tentar... Está bem. Eu vou adicionar de outra maneira, só um minuto. Está bem. Então, mas enquanto vamos fazendo isto, olha, aproveitamos porque como eu confesso que eu na fase inicial estava tão entretida a ouvir a Maria de Lourdes que não percebi do tempo a voar. E a verdade é que comemos aqui algum tempo inicial que se calhar vai ser necessário. E, portanto, enquanto o Miguel entra e não entra e depois a gente dá-lhe o espaço para ele falar, há aqui duas perguntas que nos foram colocadas online, muito dirigidas para aquilo que é a regulamentação do teletrabalho. E da Patrícia Pereira e do Paulo Mendes, que já foi referido que a regulamentação do teletrabalho está desajustada, daquilo que será o novo normal, se sabem se está a ser preparada alguma revisão desse regulamento. Então, eu acho que isto é mais um tema para a Maria de Lourdes. E a Patrícia também concretiza se, tendo em conta a redação da Resolução do Conselho de Ministros 51A-2020, de teletrabalho e organização do trabalho, se é necessário regulamentar o teletrabalho, mesmo estando as empresas ou as organizações a utilizar o regime de escalas presencial e teletrabalho, ou seja, este regime duplo. Maria de Lourdes, conseguia dar-nos aí uma resposta curta enquanto não entra o Miguel? Do aquilo que souber, claro. Muito bem. Estão a ouvir-me? Estamos. Muito bem. Sobre a primeira questão, que penso que tinha a ver com a eventual evolução legislativa daquilo que é a regulação de teletrabalho, não há ainda nada certo, muito já se tem falado sobre isso, inclusive antes desta resolução do Conselho de Ministros, a 51A 2020, e durante o mês de junho falava-se nessa possibilidade de vir a ser regulado aqui em maior detalhe o teletrabalho ao abrigo desta nova realidade. Em todo o caso, tanto quanto é do meu conhecimento, não há ainda nada nesse sentido, mas eu diria que é um tema a monitorizar de perto. Relativamente à regulação do teletrabalho, efetivamente o que neste momento nós voltamos àquilo que era o regime anterior e esse regime o que nos diz é que o teletrabalho pode ser mantido, tirando os casos em que, enfim, por motivos excepcionais, ele é obrigatório, obrigatório, quer dizer, deve ser mantido ou por decisão unilateral do trabalhador desde que pedido. Nos outros casos deve existir o acordo do trabalhador. E esse acordo pode ser materializado de diversas formas, não tem necessariamente de ser, como dizia eu, através do contrato de trabalho. Agora, desde que o trabalhador esteja vinculado, que vincule o trabalhador a esse acordo, eu diria que sim. Agora, tudo depende se é uma situação pontual ou se é uma situação que vai ser, enfim, adotada de futuro, caso em que, de acordo com a lei, deve existir o acordo e deve ser regularizado. Claro, isso vem também de encontrar aquilo que o Nuno dizia logo no início da sua intervenção, que 60%, se não me engano era esse número, das empresas não estavam preparadas para o teletrabalho, não tinham nenhuma política de teletrabalho e, portanto, levantou aqui um novo tema. Bem, o Miguel já aqui está, já vi que... Exato, ótimo, entraste pelo mobile, mas funciona, portanto...
Nós tivemos logo aqui uma preocupação da Júlia a dizer o problema é do PCI, não do Webex. Isso nós temos a certeza que não é do Webex. Nós temos organizado vários eventos e isto é uma ferramenta que funciona sempre bem, nunca nos desapontou. Então, Miguel, como é que vocês estão a viver este momento? Bem, em primeiro lugar, gostava de agradecer à PDC por este convite. Realmente nós estamos aqui numa fase de uma transformação grande. Quando as pessoas falam em transformação a nível de tecnologia, como nós percebemos até agora, isto é muito mais abrangente do que apenas pôr e colocar as pessoas a trabalhar em casa, não é? Isto não... Eu diria que a tecnologia aqui é um ponto, há muito mais elementos à volta disto que a parte legal, a parte dos seguros, a parte das pessoas e do well-being é muito importante hoje em dia e que realmente as empresas, numa altura, não têm as pessoas fisicamente no seu escritório, deverão ter uma preocupação completamente diferente do que tinham antigamente em relação às pessoas. Okay? Agora, isto é por certo que a tecnologia aqui representa um fator muito importante, porque é aquilo que nos possibilita ficarmos a trabalhar de casa. Porque se imaginarmos isto há 20 anos, isto seria impossível ou impensável, diria eu. Ok? Portanto, a Cisco aqui, eu diria que tem tido um papel importante em termos da sociedade no seu geral. Basta ver este evento que estamos aqui a fazer e que muitas empresas usam, que estão aqui neste evento, que é uma coisa bastante positiva. Mas o que eu queria falar era da nossa experiência e de como é que estamos a olhar à volta das pessoas ao escritório. Portanto, a nossa experiência começa, como todos vocês, em meados de março. De um dia para o outro, nós movemos aqui em Portugal 650 pessoas a casa. Movemos a nível mundial 275 escritórios, okay? Que equivale a cerca de 28 mil pessoas de um dia para o outro foram para o escritório. E realmente os grandes fatores que foram a nossa preocupação foi dotarmos as pessoas dos mesmos bens que tinham no escritório. Portanto, isto passa pela tecnologia, por estas ferramentas de colaboração, pela parte muito importante, a parte da segurança, que já foi aqui referida, e obviamente uma terceira parte, a virtualização dos sistemas e tudo isso que está à volta de possibilitarmos a pessoa levar o computador para casa e ter exatamente a mesma imagem, os mesmos sistemas, o tudo igual. Okay? Portanto, esta foi a nossa grande preocupação que fizemos internamente e que também fizemos com os nossos clientes e parceiros, onde oferecemos estas soluções até ao fim de julho. Okay? Adicionalmente, fomos vendo que existiam pessoas que não tinham as mesmas condições em casa do que teriam no seu local de trabalho. Estamos a falar acesso a internet, estamos a falar a própria cadeira onde as pessoas estão sentadas 8 horas por dia e automaticamente a Cisco criou no fundo um programa que possibilita às pessoas adquirirem larguras de banda para ter em casa e a Cisco oferecer uma cadeira ou alguma coisa que faça falta para a pessoa continuar a realizar as suas funções de uma forma, diria, igual à que tinha no escritório. Okay? Portanto, isto foi uma coisa que fizemos logo em março, de forma a responder a esta crise. Portanto, resolvemos o problema interno, quisemos ajudar o nosso ecossistema de forma a que as nossas relações pessoais e profissionais continuassem iguais ao mundo anterior. Ok? Agora, realmente olhando esta volta ao escritório, ou como nós designamos a denominação do return to office, isto é bastante complexo. Uma empresa com uma dimensão de uma Cisco, de uma Deloitte ou de uma ON, não é? Porque temos muitas locações
temos muitas localizações a nível mundial, os governos têm as suas próprias normas, as entidades de saúde têm as suas próprias normas a nível local, portanto, nós conseguimos realmente definir uma norma única é realmente impossível. Portanto, aquilo que nós tentámos foi, olhando para o espectro, há 4 elementos que são críticos para nós. Okay? Uma é nós realmente respondermos àquilo que são os requisitos do Governo e da Direção-Geral de Saúde. Portanto, estamos a falar dos aspectos que já falou a VDA, tudo à volta que é o legal. Estamos a falar dos aspectos, realmente, as recomendações que vêm das Direções-Geral de Saúde, a questão do distanciamento, a questão do controle, etc. Mas, obviamente, nós acrescentámos outras 2. Nós acrescentámos uma que tem a ver com a nossa própria equipa que gera os escritórios, de definir uma política de implementação de estas mesmas regras ao nível da Cisco, e uma 4ª fase que para nós é muito crítica, é realmente a vontade da pessoa em voltar ao escritório. Ok? Portanto, a questão do conforto, a questão de dar à pessoa a liberdade, se prefere ficar em casa ou se prefere ir para o escritório, é para nós uma coisa muito, muito importante. Eu só para vos dar uma ideia, nós dividimos entradas no escritório em 4 fases. Portanto, a fase 0, pessoas muito, muito críticas é que podem ir aos escritórios. A fase 1, pessoas que têm que dar serviço ao cliente. A fase 3, diria que é uma fase já mais abrangente. Todas as pessoas que têm áreas de serviços e project manager já podem ir ao escritório. E uma fase 4, no fundo, há de ser uma entrada de toda a gente. Agora, em relação aos mecanismos, todas as pessoas, antes de ir ao escritório, têm que fazer um curso online de políticas, de como se comportar, e têm que passar neste curso a estarem habilitados a ir ao escritório e no fundo, a própria Cisco fez uma aplicação onde a pessoa registra em que dia entra, a temperatura que tem, se esteve com pessoas de risco, etc. Portanto, o que nós queremos muito é que as pessoas, quando vão ao escritório, que tenham realmente uma vontade e um sentimento que é possível e que não vai haver problemas na sua ida ao escritório. Okay? Portanto, isto para nós é o mais importante. Agora, olhando para uma calendarização, nós estamos a falar de uma volta ao escritório apenas ali em meados do fim do verão. Eu diria lá para outubro. Ok? Portanto, as preocupações que nós temos a nível de irmos ao encontro de as normativas do Governo e das recomendações da Direção-Geral de Saúde já estão implementadas, mas a verdade é que ainda não há uma confiança por parte da organização que possamos rapidamente voltar ao antigamente. Obviamente que isto, como falou o Nuno, isto aqui tem grandes implicações à volta de tudo o que está relacionado com o indivíduo e com o empregado, não é? Porque não haja a menor dúvida, aquilo que nós fazemos em casa, a falta de horários, a questão do relacionamento com a nossa vida profissional, com a nossa vida pessoal, é realmente de um desgaste enorme. Okay? Portanto, só para vos dar uma ideia, a Cisco atribuiu um dia obrigatório em maio e junho, em que obrigava as pessoas a tirar um dia de férias. Okay? A poderem descansar
a poderem, no fundo, aproveitar a família que não conseguem durante o seu dia de trabalho. Ok? Era exatamente isto que eu queria falar, para dar aqui algum espaço às perguntas e respostas também. Então, Miguel, partilhaste ideias e iniciativas que a Cisco tem vindo a dinamizar e que tu cá em Portugal, como responsável, tens vindo a implementar, que eu acho que são de salutar, não é? E acho que vocês estão de parabéns. E acabam por também ser uma fonte de inspiração para outras organizações que nos estão a ouvir, na medida das suas possibilidades, daquilo que podem vir a implementar, porque é normal que uma grande corporate como a Cisco tenha programas implementados a nível mundial que são mais fáceis depois de fazer aqui a transposição. Mas é engraçado, por exemplo, teres abordado o tema também das cadeiras, que é um tema que pode ser considerado de menor importância, mas que noutras conversas e até com outros associados da PDC, foram medidas até de, durante um tempo, qualquer pessoa podia ir ao escritório buscar a sua cadeira porque não tinha em casa, pronto, sim. Portanto, acho que pensar no bem-estar dos colaboradores desta forma holística acaba por ser também uma fonte de inspiração para as outras pessoas que nos estão a ouvir. E, portanto, já ficámos com uma ideia que na Cisco o regresso, este return to the office, ou como é back to the office, ou back to business, não é? Como é o tema do nosso webinar, só está prevista para outubro, possivelmente, não é? Eu se calhar fazia só uma ronda, eu pedia então aos outros oradores para ligarem os microfones, para agora ser mais fácil a gente fazer aqui mais um conjunto de conversa, não é? Só tentar pedir aos outros oradores, e se calhar começava agora pela Anabela, que nos dissesse rapidamente como é que a ONU está a preparar o tema do regresso ao trabalho, ou os planos de regresso às instalações, como é que está a acontecer na ONU, depois passávamos para a ONU e depois íamos à Maria de Lourdes, está bem? Muito bem. Bom, a ONU, como é uma multinacional, o regresso ao trabalho teve que ser coordenado com os headquarters, portanto, Portugal não pode tomar decisões ad hoc. Regressámos ao trabalho na segunda-feira passada, portanto, eu estou sentada aqui com um cartaz atrás. Eu voluntariei-me para vir, enfim, acho que faço parte daquele grupo que já não consegue separar o trabalho de casa. Como não sou de risco, não venho em transporte público e não tenho filhos pequenos, que eram esses os 3 primeiros critérios, ou seja, vamos ver, o regresso é voluntário, mas mesmo que a voluntariedade das pessoas estarem saturadas em casa abrangesse qualquer uma destas 3 situações, naturalmente nós não podíamos aceitar que as pessoas voltassem, e digo-vos que não foram poucas as pessoas com crianças pequenas que se voluntariaram para voltar. Claro. Mas pronto, houve aqui critérios e estamos... Quais são os 3, Anabela? Eram as crianças? Os meios de transporte, temos que vir de carro, portanto não transportes públicos e as pessoas de risco. Ok, as pessoas de risco, ok. Portanto, também mesmo que voluntariamente quisessem vir, não seria possível, lá tivemos que explicar às pessoas porquê, naturalmente. Estamos 20% das pessoas em 2 andares, enfim, tiramos a temperatura, mandaram fazer máscaras personalizadas, laváveis e reutilizáveis, tenho dispensadores de gel pelo escritório todo, estou cheia de sinalizações vermelhas de onde posso andar e não posso. Mas a Anabela, a Anabela não voltou, não tem turnos? Tem. Tem. Portanto, eu faço parte do primeiro turno de 15 dias, e depois seguir-se-ão mais 3 turnos de 15 dias, o que significa que, enfim, mantendo-se as coisas como estão hoje, a Anabela voltará novamente ao escritório daqui a 1 mês e meio. Ok. Até lá, enfim, estamos 150 pessoas a trabalhar em direto em casa desde o dia 13 de março, sem qualquer tipo e vamos constantemente revendo os planos. Sim. Nuno, a Deloitte foi das primeiras a regressar aos escritórios, não foi? É verdade. Nós tivemos toda a nossa força de trabalho a trabalhar remotamente e desde 18 de maio tivemos um primeiro grupo que regressou, portanto um grupo de voluntários, quase para fazer um teste à nossa capacidade de respondermos eficazmente a esta nova realidade. Portanto, nós temos implementado um modelo baseado em turnos, onde começámos por ocupar cerca de 20% a 30% do nosso espaço físico e a partir de 1 de junho começámos a ter cerca de uma ocupação em cerca de 50%.
Portanto, eu concluí na quinzena passada a minha presença no escritório, portanto agora vou estar cerca de um mês a trabalhar em casa. Portanto, em função das áreas da Deloitte, podemos ter turnos que poderão ter aqui uma rotação de uma quinzena sim, uma quinzena não, ou uma quinzena sim no local de trabalho e depois 2 fora. Isto também tem a ver com a natureza do nosso trabalho, porque muitos de nós trabalhamos em clientes e em função daquilo que é as políticas desses mesmos clientes, poderemos ter aqui alguma incapacidade de podermos ter todas as pessoas a fazerem um turno sim, um turno não no espaço de trabalho. Temos depois também, pronto, dispensadores de gel por todo o edifício, temos turnos, portanto, horários de entrada desfasados, para não haver uma grande concentração na utilização quer dos elevadores, quer também das escadas. Os próprios horários de almoços também estão escalonados para que não haja, porque nós temos uma zona de cafetaria e de almoços, portanto, e acabamos por ter aqui também uma forma de evitar o acesso a determinadas áreas. Para além disso, também adotámos uma solução que monitoriza em que zonas é que nós circulamos, para que, em caso de ser identificado algum contágio, podermos gerar o alerta e estarmos mais atentos a determinadas pessoas. Globalmente, eu diria que foram estas as medidas que nós adotamos. Ok. Maria de Lourdes, quer apresentar brevemente também? Sim, nós já passámos aqui por várias fases, inicialmente como todos, e antes ainda do estado de emergência fomos cerca de 400 e tal pessoas para casa. Houve sempre um grupo de pessoas que se manteve aqui no escritório para assegurar os serviços mínimos, cerca de 20 pessoas, que, enfim, num regime rotativo. Depois do fim, após o fim do estado de emergência, existiu um grupo de pessoas que, enfim, de forma voluntária pediram, já em algum desespero, o regresso antecipado ao escritório. A partir de dia 1 de junho, iniciou-se então um sistema de rotação, em que na primeira quinzena veio um grupo de pessoas e na segunda quinzena, na qual eu me incluí, veio outro grupo de pessoas. E a partir desta segunda-feira, dia 29 de junho, o objetivo é ter aqui no escritório já o máximo de pessoas possível. Portanto, a partir desta segunda-feira já se deu um regresso obrigatório ao escritório, com algumas exceções, desde logo as pessoas dos grupos de risco, enfim, que têm constrangimentos sociais e familiares. Claro. Mas neste momento nós estamos, eu diria que provavelmente a 80%, ou mais até, todos de regresso. De resto, enfim, temos obviamente uma série de medidas práticas e operacionais comuns a todos e que implementamos, mas acima de tudo há uma grande preocupação em, enfim, tendo em conta a cultura da VDA e aquilo que também são as características da nossa profissão, acompanhamento aos mais novos e a cola que o trabalho presencial permite entre as pessoas. Há aqui uma grande preocupação em trazer-nos dentro do possível e respondendo o escritório em segurança a essa necessidade, mas trazer-nos de volta. Ok. Olha, olhando aqui para as perguntas que nos foram colocadas, eu tinha aqui uma pergunta do Nuno Graça. Aliás, o Nuno colocou 2 perguntas, mas o Nuno vem dar nota de que em várias organizações, tal qual a sua organização, o teletrabalho tem sido um enorme caso de sucesso. E mesmo havendo a premência do trabalho presencial, está a ser ponderado continuar a utilização deste mesmo sistema, não é? No entanto, o Nuno diz que o problema persiste no horário laboral, se está alguma coisa legislada. Eu não percebi há bocadinho pela intervenção da Maria de Lourdes que pudesse haver aqui algum tema relacionado com o horário laboral no teletrabalho, a não ser que esteja a haver aqui alguma nuance que me esteja a escapar. Mas o trabalhador, dentro daquilo que é o seu horário normal de trabalho ou daquilo que é as horas de trabalho, tem alguma flexibilidade, depende de organização para organização, e isso deve estar regulamentado num contrato ou num acordo de teletrabalho. O que é que a Maria Lourdes nos diz sobre isto? Bem, em termos assim muito gerais, o que disse foi que o horário de trabalho, o estabelecimento de mecanismos, diferentes mecanismos de horários desfasados, pode ser feito, porque à partida é o empregador que, ao abrigo do seu poder de direção, pode definir os horários dos seus trabalhadores. Claro que, enfim, depois impera aqui não só nos termos da lei, mas também algum bom senso, tem que existir pausas e claro, enfim, tempos de descanso, etc. Mas não há à partida motivo para que não possa estabelecer esses horários
essas diferenças, diferentes horários desfasados, etc. Enfim, o tema deve ser regulado naquilo que é o contexto do contrato de trabalho, enfim, da regulação que existe com aquele trabalhador. Não... Ok, mas aconselharia às organizações agora que estão a pensar neste modelo híbrido fazerem algum tipo de alteração ao contrato de trabalho dos colaboradores que têm, para aqueles que vão manter em teletrabalho? Eu penso que, pronto, mexer num contrato de trabalho nem sempre é a coisa mais fácil do mundo. E, portanto, eu penso que, existindo outros mecanismos para regular o teletrabalho, digamos assim, e esta nova realidade, e isto enquanto não existe ou não foi criado aqui um regime transitório, porque é uma das opções que se discute, não é? Nós ainda vamos ter esta pandemia ou esta situação excepcional durante muito tempo e, portanto, é possível que enfim, o legislador venha a criar aqui um regime transitório que acautela estas especificidades, que não são as especificidades do contexto normal da execução da prestação laboral. Mas, enquanto estivermos nesta circunstância, eu penso que o ideal seria pensar em regular como um todo os vários aspectos do teletrabalho, que colocam desde os tempos de trabalho, os horários de trabalho, enfim, as avaliações de desempenho, o que seja, noutros instrumentos, eventualmente que não no próprio do contrato de trabalho. Claro. Até poderia cobrir também estas circunstâncias que o Miguel há bocadinho falava, desde de equipamento ou do pagamento de suporte pela empresa de novos fornecimentos de serviços de internet, para teletrabalho, aquisição de equipamento informático em falta. Claro, tudo bem. Exatamente. O Nuno também coloca uma questão, agora já mais direcionada ao Miguel, que tem a ver com, estamos todos, eu até lhe pedi para explicar melhor a questão, porque a primeira não tinha entendido. Então, o Nuno diz que temos todas novas plataformas que até então eram raramente utilizadas, como esta justamente que se está agora a utilizar, não é? E complementando com o que o Miguel está a abordar, para que se use essas plataformas, deveria haver alguma política que apoiasse as empresas e os colaboradores, por forma a saber os papéis de ambos, tipo uma política de utilização para salvaguardar a posição da entidade empregadora e do próprio colaborador. Eu confesso que tive aqui alguma dificuldade em entender qual é que era o cerne da questão que o Nuno Graça estava aqui a colocar ao Nuno. Mas eu não sei até que ponto é que, ao nível da própria Cisco, não é? E da utilização destas plataformas colaborativas, Miguel, se vocês próprios na organização fizeram algum tipo de orientação de utilização da tecnologia em casa, a partir de casa. Depois até deixava aqui o Nuno para comentar, porque possivelmente isto no Future of Work também deve ser um tema, não é? Sandra, nós, como a audiência sabe, nós temos uma tecnologia destas, portanto, nós já usávamos muito esta tecnologia dentro de casa, não é? Portanto, é preciso ver que mais de 50% das pessoas que trabalham na Cisco, há reuniões que fazem em casa. Portanto, como nós agora estamos a trabalhar às 8 horas por dia, ou às 10, há pessoas que já ficavam em casa de manhã para fazer uma conference call, no dia para fazer uma conference call de casa. Agora, obviamente que as pessoas que usavam mais esta tecnologia tinham uma apetência para isso, não era? Já vinha atrás. Portanto, o que nós fizemos foi uma série de formações internas à volta deste tema. Okay? Fizemos uma série de formações internas à volta de tudo aquilo o que é adaptar a tecnologia à nossa vida, porque é muito importante, porque a tecnologia tem o risco de nos obrigar a consumir o dia todo. Portanto, nós temos de ter cuidado realmente de como usamos a tecnologia, ok? Fizemos isto internamente e fizemos isto com imensas empresas e escolas, etc., também aqui em Portugal, porque era importante nós ajudarmos a comunidade em geral, no fundo, a ter a capacidade de utilizar estas tecnologias e realmente a continuar, no fundo, a contactar as pessoas e dar as soluções da melhor forma possível. Nuno, e vocês no contexto dos vossos clientes e do Future of Work,
Também têm apoiado as organizações a perceberem qual é que são as melhores práticas, as melhores ferramentas, tecnologias e tudo para adaptar a sua atividade? Ou... Sim. Eu penso que quando se fala nas plataformas colaborativas, de facto, num primeiro momento, a adoção deste tipo de plataformas para as pessoas, no fundo, simularem as reuniões que deixavam de ser possíveis se realizar presencialmente, a verdade é que há aqui uma clara evolução também para que estas plataformas colaborativas sejam mais ricas, no sentido de poder usar mesmo, ou seja, a própria execução do trabalho, não apenas para as reuniões, mas a própria execução do trabalho poder ser feita de forma síncrona. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, nós podemos estar a trabalhar num PowerPoint, uma equipa, cada um no seu posto de trabalho, em casa ou no escritório, eventualmente, e podemos estar a trabalhar ao mesmo tempo na atualização dessa informação. Quem diz o PowerPoint, diz o Word, diz Excel, etc. Ou seja, começarmos a ter, portanto, aquilo que muitas das vezes era um trabalho que era feito, se calhar, à volta de uma secretária, podermos estar todos a interagir de uma forma dinâmica, portanto, e eu acho que esta é a evolução que acabamos por sentir e as organizações começam agora a querer otimizar a forma como se relacionam numa lógica em que as pessoas não estão todas a trabalhar fisicamente à volta umas das outras. Claro. Olha, nós estamos mesmo a chegar à reta final, temos menos de 5 minutos, mas há aqui um tema que eu acho que também é incontornável e tem a ver com o facto de nós termos o país dividido em 3 estados, não é? O estado de alerta, o estado de contingência e de calamidade. E isto implica que hajam atualmente regras distintas no combate à pandemia, consoante a zona onde cada empresa opera, onde as pessoas moram e, efetivamente, também dos respectivos riscos de contágio. E o meu tema, eu dirigi à Anabela, e depois, claro, pedia para vocês comentarem, mas que tem a ver que desafios jurídicos ou mais até obrigacionistas e relacionados com os custos é que isto pode levantar. Ou seja, Anabela, no fundo é perceber se o facto de uma organização poder estar em diferentes localizações e abrangida por diferentes estados estados de calamidade, alerta ou isso, se isso levanta, se esse tema já lhe chegou, já lhe foi colocado... Já, a partir do OVAR, não fomos muito mais longe, ou seja, vamos lá ver. As consequências no seguro vão advir, sobretudo, do impacto financeiro que cada um desses estados vai ter nas organizações. E começou por OVAR, não é? Quando o OVAR esteve, enfim, isolado durante meses, as empresas que estavam em OVAR, naturalmente, abordaram-nos no sentido de os ajudarmos a negociar com as seguradoras reduções de prémios face à redução de risco, estornos em acidentes de trabalho face aos layoffs com suspensão massivos, enfim, vai ter um impacto direto, ou seja, a atividade de cada uma das organizações que estão nesses 3 estados vai ter diferentes impactos económicos para pior, infelizmente, e todos nós, e incluindo brokers e seguradoras, naturalmente estamos despertos para isso e para tentar encontrar soluções para aumentar o cash flow dessas organizações, vamos lá ver. Claro, porque não vai ser possível manter o registro que tínhamos até agora de emite o prémio, paga o prémio, mas se calhar estamos com a empresa fechada há um mês. Está bem? Claro, a capacidade de resposta, sim, a capacidade de resposta da adaptabilidade tem que ser muito maior, não é? Vai ser essencial, e desde março que é assim. Está bem? Olhem, a última pergunta que vos coloco, e esta que abre todos, é: o que é que vocês acham que veio para ficar? Bela, diga lá, o que é que veio para ficar? Para terminarmos, em termos daquilo que... O teletrabalho veio para ficar, com certeza. O trabalho a partir de casa. Essa é uma certeza absoluta. Acho que é mesmo o ponto que veio para ficar e que eu não tenho dúvidas nenhuma. Maria de Lourdes. Eu concordo, eu acho que o teletrabalho, quer seja num regime misto, híbrido, enfim, que há de ser trabalhado, quer seja numa lógica permanente. Já há muitas empresas, já havia muitas empresas, por exemplo, no setor farmacêutico, que estavam totalmente desmaterializadas e digitalizadas, e eu acho que muitas mais virão também neste contexto. Sim. Eu também concordo, acho que a questão do teletrabalho não tem outra hipótese senão continuar aqui de futuro.
mas acho que isso vai obrigar as empresas a terem muito mais cuidado com os seus recursos humanos, da forma como nós conseguimos relacionar e conhecer as necessidades das pessoas que trabalham para nós. E isto é muito, muito importante. Estou também igualmente de acordo. Acho que não é só um pedido das organizações, como também uma exigência dos próprios profissionais. Portanto, acredito sinceramente que o modelo híbrido seja aquele que venha efetivamente a ser implementado. Claro. Por acaso eu ia jurar que o Miguel ia dizer que o que veio para ficar é a tecnologia e as ferramentas colaborativas e tudo que possibilita o teletrabalho, Miguel, não é? Teletrabalho que é isso. Exato, está implícito, não é? Mas pronto, nós na PDC acreditamos efetivamente que aquilo que é a transição para o digital foi muito acelerada, não é? Com o Covid. Eu já comentei aqui e tenho dito, toda a gente conhece aquele meme do que é que veio acelerar a transformação digital da sociedade e da economia. Se foi o CEO, o CIO, não, foi o Covid. Pronto. Efetivamente acreditamos que este é o que veio fazer este despoltar e esta transição abrupta e que veio confirmar que aquilo que já tínhamos à nossa disposição efetivamente é possível de ser feito com muito profissionalismo, com a garantia da qualidade do serviço que conseguíamos fazer anteriormente, otimizar alguns processos e melhorando um pouco a qualidade de vida de todos nós. E, portanto, olhem, muito obrigada a todos pela vossa participação. Eu sei que o tempo é sempre curto, eu disse-vos quando fizemos o nosso teste de oradores que o tempo passava a voar. Dizer-vos que o nosso próximo evento vai ser para a semana, sobre o futuro das qualificações digitais. Temos aqui a apresentação dos nossos oradores. É um evento que vai passar, que vai contar com o apoio do Expresso. Em princípio, este fim de semana devemos ter já aqui uma peça sobre este tema, que é muito querido também no contexto da PDC, das próprias organizações aqui presentes também, que são nossas associadas. E, portanto, agradecer a todos a vossa participação e dos nossos participantes, dos nossos ouvintes que se juntaram a nós, solicitar que no final possam preencher o questionário de avaliação e o resto, bom dia a todos, está bem? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia.